Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 13 de outubro de 2025. E nessa segunda-feira, né, nesse horário das 5h30 da tarde, nós estudamos esta obra de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, né? Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando hoje, né? Ainda estamos encerrando essa primeira parte, né, dessa obra, né? E aqui, encerrando o capítulo 9. Nós estamos encerrando o capítulo 9, que trata do Leonel e os judeus, que é a primeira parte. Depois a gente vai para a segunda parte, que fala do passado. Então, Leonel e os judeus, primeira parte dos serviços do Consolador. Estamos encerrando o capítulo 9. Então, antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos Espíritos amigos, pela oportunidade que estamos tendo e sempre temos, graças a Deus, de estarmos aqui estudando, aprendendo, buscando crescer, buscando melhorar cada vez mais. E que o Pai, né, sempre rogamos ao Pai que continue derramando sua misericórdia sobre cada um de nós, abençoando também os espíritos amigos, que tanto trabalho têm para nos ajudar, né? Porque eles trabalham muito, nós damos muito trabalho para eles. E sempre pedindo também ao Pai que proteja aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, né? E são muitos os que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Então, e que Ele nos permita continuarmos os nossos estudos, graças a Deus. Então, vamos lá. Aqui, nós encerramos quando o Roberto, né, travestido de rabino, leva os jovens, os três filhos do companheiro daquele outro rabino, né, que estava grande obsessor, para o outro local. E quando chega lá, um deles chama a atenção do portão, que era o portão da casa espírita, e diz: ah, esse portão é muito fraquinho, né? Quando as hostes do Santo Ofício chegarem aqui, vão derrubar, né? E aí o Roberto diz para ele: mas esses portões aqui não, meu amigo. Eles podem ser pequenos. Aí ele termina assim: eu desafio a todas as milícias da terra e do invisível inferior a transpô-los para vos arrebatarem do pequeno solar que aqui vedes. Quer dizer, ninguém entra aqui para tirar vocês daqui. Ninguém. Esse solar, esse ambiente aqui está muito bem protegido. Então, aí continua aqui. Ó, como te inteiraste do que se passou na nossa prisão, perguntou o irmão mais velho, né? Adivinha o irmão mais velho. Ué, como é que você sabe que foi assim que eles nos arrancaram de casa? Porque esses grupos, né, invadiram a casa, eles correram, tentaram se esconder, mas não conseguiram, né? Então, o rapaz aqui está estranhando. Como é que Roberto, ou melhor, como é que esse rabino sabe que foi desse jeito que aconteceu conosco, né? Aí ele diz aqui: Esther entrou em convidência porventura, quer dizer, Esther falou alguma coisa para você? Aí o Roberto diz: não, meu amigo, vós outros mesmos revelastes tudo com as recordações externadas pelos vossos pensamentos ao transpordes estes umbrais. Quer dizer, quando eles atravessaram o portão, tudo que estava na mente deles ficou a descoberto, né? Os trabalhadores daquele local, os trabalhadores do plano espiritual, leram os pensamentos deles. Então, quando eles entram, a mente deles é devassada, né? E quem trabalha ali fica sabendo de tudo o que eles passaram. Por isso que o Roberto
contou em detalhe, né? Nenhum deles entendeu, nenhum dos três rapazes entendeu o que o Roberto queria dizer, mas prosseguiram todos. Tratava-se da entrada principal do Centro de Trabalhos Espíritas, a que me venho referindo, diz Dr. Bezerra, em cuja ambiência um grande drama do invisível marcaria o primeiro passo para o seu redentor epílogo. Penetraram o recinto respeitosos e tímidos. Afigurou-se-lhes como acontecera ao pai haver ingressado numa sinagoga. Para eles, aquele ambiente ali não era. Eles não viam uma casa espírita, eles viam uma sinagoga, porque Roberto estava travestido de rabino. O tempo todo se apresentou como rabino. Então, na cabeça deles, ficou a imagem de todas as questões ligadas ao judaísmo. Então, aquela casa para eles era como se fosse uma sinagoga, mas na realidade não era, era uma casa espírita. Então, ele diz aqui: da mesma maneira que o pai acreditava estar numa sinagoga, eles também imaginaram haver ingressado numa sinagoga, uma sinagoga provinciana, visto que se conservavam judeus, trazendo as mentes carregadas de conceitos e injunções comuns ao estado habitual. Então, na cabeça deles, tudo que estava na cabeça deles ali era como eles estavam há 400 anos atrás. Imaginavam que ali era uma sinagoga, imaginavam-se judeus vestindo aquelas roupas de quando eles foram presos. Era isso que eles viviam. Distinguiram o pai, enxergaram o pai, comodamente reclinado numa poltrona, dormindo serenamente. Um raio de luar melancólico e benfazejo entrava pelas vidraças, aclarando qual bênção celeste a penumbra do salão mergulhada em silêncio. Dir-se-ia a luz indecisa de uma lâmpada de santuário, comum nas antigas sinagogas. Então, parecia que ele estava sentado, sendo iluminado por uma lâmpada, que era comum ter aquele tipo de lâmpadas, lamparinas, né, abajus, lá da sinagoga. Poltronas convidativas chamavam ao repouso. Eles procuraram acomodação ao lado do pai, sonolentos e fatigados. Meio atordoado, o mais velho levantou-se para o meu Roberto. Doutor Bezerra está dizendo, meu Roberto, quer dizer, o auxiliar dele. Os olhos grandes e torturados, interrogou humildemente, fiel a uma dor de saudade que se alongava já por 4 séculos. E Mister, ele queria saber da noiva dele, né? E Mister, quando haverei, amigo andaluz? Que Roberto dizia que era de Andaluzia. Eles levaram-na e ela nunca mais voltou. Compadecido, o meu assistente respondeu acariciando-lhe fraternalmente os ombros. É alta noite. Agora não lograremos vê-la, mas amanhã tê-la-ás contigo. Fica certo, pois era necessário que os tratássemos como se ainda fossem criaturas humanas, encarnadas. Então, o Roberto estava tratando eles como se eles ainda fossem encarnados, né? E não como espíritos imortais. Eles estavam totalmente presos ao passado, literalmente presos ao passado. Então, era preciso tratá-los assim, como se eles fossem pessoas encarnadas, padecendo, passando por um momento terrível, e lembrar que o mais novo tinha só 13 anos, né, gente? Imagina todo o sofrimento. 13 anos é uma criança, né? 13 anos é uma criança. E ele foi barbaramente torturado, né? Então, eles torturavam crianças. Que horror, que horror. Aproximei-me. Doutor Bezerra falando, só então, o coração invadido por intraduzível piedade. E apressei-lhes o sono perispiritual, de que tanto necessitavam,
servindo-me de uma pressão magnética. Então, doutor Bezerra de Menezes, é como se ele tivesse dado um passe em cada um dos três rapazes, para eles dormirem, né? E descansarem. Que eles ainda traziam os olhos torturados, né? A face abatida pelo cansaço, pela tortura, pelo sofrimento. Então, o doutor Bezerra deu aquele passe que fez com que todos eles dormissem. E assim foi que aquelas infelizes entidades se entregaram ao sono indispensável à recuperação espiritual. E é interessante aqui que o doutor Bezerra fala, né? Apressei-lhes o sono perispiritual. Eles não tinham mais corpo, né? Não tinham mais corpo físico. Então, ele deu passe naquele espírito afetando, que afetou seu perispírito e passou para o espírito, né? E assim foi que aquelas infelizes entidades se entregaram ao sono indispensável à recuperação espiritual, às quais 4 séculos de ódio, de incompreensão e de inconformidade haviam aprofundado os terríveis e dramáticos sofrimentos originários da perseguição religiosa, movido pela Inquisição de Portugal de sinistra memória. Dizem os amigos historiadores que a Inquisição portuguesa chegou a ser talvez a pior Inquisição que teve. As duas piores, com certeza, foram Portugal e Espanha. Portugal e Espanha patrocinaram países católicos, né? Portugal e Espanha, países católicos proporcionaram uma inquisição terrível, Ô, mais Rose, cruel que teve. Oi? eu vi uma série na televisão, passou, Isabela, Rainha de Castela. Ah, é. Ali mostrava, menina, era uma coisa terrível, aqueles Ela era inquisitores. terrível. É. Não, os inquisitores, aqueles homens tudo de Sim, preto, naquele lugar, é. com aquelas máquinas que esticavam as E pessoas, uma ela, coisa horrível. ela é que patrocinou a Inquisição É, das foi. ela era aquela católica fanática. Era fanática mesmo, nossa Ela senhora, era ficava católica impressionada de ver. fanática, fanática. Ela é que patrocinou, minha filha. Ela era, o marido era também, mas o marido era menos. O marido era que ainda tentava diminuir um pouco a forma como ela agia, né? A dureza dela. Ele ainda tentava dar umas aliviadas, mas ela era altamente fanática, terrivelmente fanática. E a igreja aproveitava disso, né? Aproveitava disso para poder manter o seu poder, tomar os bens dos judeus. A igreja se aproveitava. Quer dizer, a igreja alimentava, né? A tratava como a rainha, a grande rainha, e ela de um fanatismo terrível. Ali foi a união da fome com a vontade de comer. Ela e a igreja. Imagine. Agora, a Inquisição Portuguesa também foi terrível. Também foi. E essa Inquisição Portuguesa chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil. Algumas pessoas aqui do Brasil morreram na fogueira e em outras formas devido à Inquisição Portuguesa, né? Que era colônia de Portugal, né? Mas uma coisa terrível. Agora a gente vai entrar para a segunda parte desse livro, O Passado. Capítulo 1. Capítulo 1. Cumpriria cientificar-me do passado espiritual das personagens implicadas no drama que se apresentava complexo e muito grave. As personagens eram o pai e os 3 filhos, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Então, o doutor Bezerra está dizendo aqui que ele precisava, né, conhecer bem o passado espiritual daqueles 4 personagens, tá? Para que ele pudesse, né, se habilitar para proporcionar a eles um tratamento favorável que levasse à solução daquele problema. Deixei, portanto, os delinquentes sob a guarda protetora
dos responsáveis espiritualmente pelo centro que os hospedava. Então, ele deixou aqueles espíritos ali, sob a guarda do grupo espiritual que trabalhava naquela casa espírita, né? Então, aquele grupo ali, ele fala aqui, né? Toda a casa espírita tem uma guarda protetora, tá? Então, essa guarda protetora é que ficou responsável em cuidar daqueles quatro espíritos. E afastei-me, tranquilo, convidando Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço, à procura de informações seguras e rápidas. Então, o doutor Bezerra deixou todo mundo ali sob os cuidados daquela guarda e ele foi com o Roberto, né, tomar conhecimento, né, do que, do que aconteceria com eles, do que acontecia com eles, né, de mais informações. Certamente Por que eles foram considerados delinquentes, o Rose? o que eles faziam, eles feriam, agrediam, né? Nesse processo deles de vingança, fizeram muito mal, né? Ah, Levaram a tá. Alcina e o Leonel ao suicídio. Eram delinquentes. Entendi, Delinquentes do astral, né? entendi. Apesar de terem sofrido muito, mas quando o indivíduo aciona a vingança, ele perde um pouco da sua razão, né? Então, diz aqui, certamente que para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos no momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem de que necessitaríamos para o trabalho eficiente de reeducação dos beijos. Olha que coisa interessante aqui. Olha o que o doutor Bezerra deixa escrito aqui para a gente. Olha só. Eu vou até sublinhar. Não seria, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para o trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Ele está querendo dizer o seguinte, que tudo que a gente faz fica registrado no éter. Nossos pensamentos, fica todo ele registrado no astral. Então, o astral é como se fosse uma grande biblioteca que registra todos os fatos das nossas vidas. Aí ele diz aqui, ele quis dizer o seguinte, não precisei. Então, ele diz, não seria obrigatório fazer isso. Né? Não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter, porque alguns espíritos, quando querem algum tipo de informação sobre alguém, sobre um grupo, eles vasculham no éter essas informações. E eles aqui, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter. O éter é o fluido cósmico, né, gente? Em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para o trabalho eficiente de reeducação dos mesmos, de reeducação daquelas pessoas. Tal processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso. Então, esse trabalho de você buscar no fluido cósmico as informações que os espíritos lá deixaram registradas é um trabalho seguro, fecundo, seguro, mesmo belo, mas é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Viu o que ele falou? Mesmo para as minhas possibilidades.
Porque e ele diz assim, eu sou o espírito, algo esclarecido, quer dizer, um pouco esclarecido. Então, mesmo para ele, esse trabalho é um trabalho lento, mesmo para mim, que já tenho, na humildade de doutor Bezerra, um certo conhecimento, uma certa experiência. Aí ele diz aqui, impõe esse trabalho de vasculhar no fluido cósmico a necessidade de técnicos selecionadores, de demarcações rítmicas das ondas da luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço da boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Então, vai entrar aí as ondas, né, mentais, a nossa capacidade vibratória. Tem um trabalho muito complexo e lento. Então, ele preferiu não usar esse trabalho. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido cósmico, enfim, sede da criação, veículo da vida, né? Sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na Terra ou pela vastidão do infinito. Então, tudo está registrado nessa grande biblioteca cósmica, né? Então, ele diz aí, sede da criação, porque tudo que existe de material foi criado a partir do fluido cósmico, não é? Inclusive o nosso corpo. E o próprio fluido, apesar que é um tipo de matéria que ainda fica naquela questão que a espiritualidade não define bem, né? Que ele diz, tudo que é Deus, espírito, matéria e o fluido. Aquele fluido é fantástico, né? Lembra quando ele fala o que existe na natureza? A trindade, né? Deus, espírito, matéria e o fluido. Aí esse eu, fluido, fica aquela coisa de, ah, meu Deus do céu, e o fluido. Aí depois ele diz, para facilitar, o fluido, que é o tipo de matéria. Mas quando ele diz o que é Deus, Espírito, matéria e o fluido, aí, né, mostra que esse fluido aí tem mais alguma coisa. Então, ele diz aqui, o fluido universal, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade. Olha só que coisa importante aqui. Vamos sublinhar isso aí. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora. E como a da humanidade, necessariamente, a história de cada individualidade particular. Quer dizer, a história de cada um de nós. Desde que, quando fomos criados, simples e ignorantes, até hoje, tudo está registrado, passo a passo, nesse fluido cósmico, nessa grande biblioteca do astral. É algo extraordinário, né? Continua o doutor Bezerra. Rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será para o espírito
trabalhador, tarefa muito rara. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Eu já fiz isso antes. Embora penosa, comumente esses espíritos o realizam para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados da vida espiritual, para análises magníficas que somente ao mundo invisível interessam, por enquanto. Quer dizer, não é para ficar sabendo por saber da vida dos espíritos. Ah, vamos saber fazer a fofoquinha aqui. Vamos varrer o astral para localizar o que esse espírito fez. Quero saber o que ele fez. Então, não é com essa intenção, né? E sim para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas que somente ao mundo invisível interessam por enquanto. Então, ele diz aqui, ó, por enquanto, essas pesquisas só interessam para o mundo invisível, mas um dia irá interessar para nós, espíritos encarnados. Para o caso de Leonel, no entanto, seria dispensável tal recurso, visto que poderíamos contar com outros processos mais fáceis, igualmente seguros. Poderíamos, por exemplo, extrair dos arquivos mentais do próprio Leonel, em operação psíquica melindrosa, quer dizer, delicada, o seu passado reencarnatório, particularizando episódios em que se visse em relações com aqueles que no momento eram seus obsessores. Né? Era aquele detalhe, de repente uma regressão de memória, uma coisa detalhada, para ele poder, né, através de Leonel, que era atualmente a tal vítima, que não era vítima, mas que estava sofrendo a agressão, retirar do próprio Leonel informações daquela família que o estava agora perseguindo, mas que antes o próprio Leonel perseguiu. Poderíamos tentar as mesmas informações com seus 4 perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial, quer dizer, regressão de memória parcial ao pretérito para extrair da sua memória ou consciência arquivos mentais do perispírito, as recordações informativas exatas, uma vez que na precária situação em que se achavam, não lograriam energias para evocar involuntariamente esse passado. Quer dizer, esses espíritos não tinham condições, eles mesmos, de buscarem nos seus arquivos essas lembranças e trazerem elas, né, à tona. Estavam muito abatidos. Então, eles precisariam de ajuda para fazer essa regressão, tá? Porque estavam muito, muito abatidos. Então, eles não lograriam energias para evocar involuntariamente esse passado com as minúcias de que precisaríamos. Então, eles não tinham condições de fazer isso sozinhos. Repugnava-nos, todavia, torturar tanto a todos eles. Porque, claro, né, gente? Imagina, você levar a pessoa a relembrar cada detalhe da sua tortura, e que não foi uma coisinha pouca, durou bastante tempo, foi muito sofrido, é uma tortura, né? É uma tortura relembrar aqueles minutos. Minutos não, dias, semanas. Torturar tanto a todos eles, pois forçá-los ao amargor do retrocesso da memória seria excitar-lhes o sofrimento, aguçando-lhe as raivas, porque ao lembrar, aquela raiva toda veio à tona, né? Abalando-lhes as faculdades carentes de bálsamos e consolações. Restava-nos, porém, o formoso espírito de Esther, que nos procurara naquela mesma emergência, dispondo-se a auxiliar os trabalhos, com valioso concurso
em torno dos seus entes amados e frutificando-se a tudo o que dela exigisse. Então, de repente, né, pode ser que a Esther fizesse esse retrocesso, porque ela participou de tudo isso, né? E como ela não tinha mais essa mágoa, esse ódio, talvez fazendo isso com ela não fosse tão arriscado, ou não levasse a tanta dor e sofrimento, né? Mas não havíamos tão angelical e adorável, tão docemente humilde e encantadora, que nos detivemos no ensejo, a mais nós havíamos, tão angelical e adorável, tão docemente humilde e encantadora, que nos detivemos no desejo de solicitar o favor de uma confidência minuciosa sobre o passado dela própria, das duas falanges litigantes, o grupo de Leonel e o grupo do Rabino. Desencorajados de a levar a reacender no próprio ser episódios vividos entre dores e opróbrios, que antes deveriam ser para sempre esquecidos. Ele ficou até receoso de ter que pedir a ela que fizesse isso, né? Deliberamos, então, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certos de que, por mais desgraçada e rebelde quer dizer rebelde, que seja uma individualidade, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assisti-la, desde que ela própria consinta em ser auxiliada através da boa vontade progredir. Ele está querendo dizer o seguinte: por mais terrível que seja um espírito moralmente, ele sempre terá amigos. Amigos que zelam por ele, né? Que procuram ajudá-lo. Por isso, uma vez eu li uma mensagem, desde que eu li essa mensagem, eu guardei isso muito bem na minha cabeça. Às vezes, abrindo um parênteses aqui, mas tem a ver com isso aqui. Você vê uma pessoa caída na rua, ou em situação de bebida, de qualquer outra drogas, ou então mesmo alguém que acaba de ser assassinado. Vamos pensar assim, uma pessoa, um marginal que a polícia correu, ou em briga de grupos, e um mata o outro, e fica caído aqueles cadáveres. A gente não vê, às vezes, passar no meio do mato, assim. Aí, às vezes, algumas pessoas passam por ali, vem aquela criatura, ou é um morador de rua, ou é um dependente químico caído, né? Ou alguém morreu, às vezes, numa situação de conflito. E aí a pessoa diz o quê? Olha só, já morreu tarde, bandido bom é bandido morto. Ainda bem, mais um que cancelaram o CPF dele, isso não vale nada. Isso é um safado. Aí faz aquela coisa nada toda. Ou então vê um dependente químico, uma pessoa assim, morador de rua, talvez seja um bêbado, isso, aquilo, outro. Muito cuidado. Quando você vê algo assim, seja um dependente químico caído lá, um mendigo, um morador de rua, ou alguém que morreu numa situação trágica, sempre faça uma prece por ele. Mesmo que você tenha passado de ônibus rapidamente, faça uma prece por ele. Porque aquela criatura que está ali, que pode ser a criatura mais odiada naquele espaço, tem alguém que o ama. E você não sabe se aquele que o ama é um espírito elevado. Você tem um pai, tem uma mãe, tem um marido, tem uma esposa, tem um amigo, tem alguém, um irmão, alguém. Não estou falando dos encarnados, não. Estou falando dos desencarnados. Que o ama está ali ao lado dele. Ali ao lado dele. E aí, você passa e emite um pensamento desse para aquele nosso irmão que está ali naquela situação de tristeza. Aquele que está ali ao lado dele capta o pensamento e vai olhar para você. É só pensar uma coisa. Pensa uma coisinha. Você está com um filho seu. Alguém passa por você
e diz um desagravo horrível para o seu filho, você vai dizer o quê? Vai com Deus, meu filho. É isso que você vai dizer? Você vai dizer assim, como é que ele se atreve a falar isso do meu filho? Quem está pensando que é? Peraí, que negócio é esse? Não é assim que a gente vai se sentir? A gente não vai se sentir mal? Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai se sentir mal. Afinal, você ama aquela criatura. Agora imagina que aquele que ama aquela criatura também não seja um espírito moralizado. Seja o espírito da mesma faixa vibratória daquele que morreu. E você passa e deságua o pensamento desse. Ele vai dar aquele olhar para você que eu acho que não vai ser agradável. E você pode, naquele momento, estar ganhando um terrível inimigo. Um terrível inimigo. Por causa daquele pensamento que você dirigiu para aquela criatura. Agora, ao contrário, você passa, emite um pensamento como Jesus nos ensinou, né? Aquele espírito vai olhar por você e pode simpatizar com você. Nossa, obrigado, tá? E um dia lá, não sei quando, esse mundo é pequeno, se aqui é pequeno, o éter também é pequeno. Você pode encontrar com ele, até numa outra situação. E talvez seja ele que venha defender você. Não, não, não. Entendeu? Já vimos história desse tipo. Já vimos história desse tipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aquele detalhe, depois que a palavra saiu da boca, recolher é impossível. No máximo você peça desculpa. Sabe-se lá se ele vai aceitar sua desculpa? Então, olha o que o doutor Bezerra diz aqui. Deliberamos, então, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certos de que, por mais desgraçada, olha só, por mais desgraçada e rebelde, quer dizer, e rebelde, que seja uma individualidade, quer dizer, um espírito, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assisti-la. E detalhe, podem ser esses amigos espíritos bons ou espíritos inferiores. A própria Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, deixou claro lá que ela tinha amigos obsessores. Eram obsessores de outras pessoas, mas gostavam dela, tratavam ela bem, queriam até protegê-la. Estão lembrados disso? Ela disse, eram obsessores, mas gostavam de mim, porque um dia eu rezei por eles, porque um dia eu ajudei alguém que eles amavam, gostavam de mim. E mesmo que eu pensasse, pedisse a eles, né, para aliviar um pouco o sofrimento que eles estavam empregando sobre outra pessoa, eles diziam assim, eu gosto de você, mas dele eu não gosto. Dele eu não gosto, eu persigo ele mesmo. Mas gostavam dela, eram amigos dela. E aí? Entendeu? Gostavam dela, mas eram obsessores de outras pessoas. Como a gente tem aqui amigos. A gente tem um monte de amigo, e às vezes um amigo nosso não gosta de uma outra pessoa. Não, eu não gosto, eu gosto de você, mas dele eu não gosto, não. O que você vai fazer? Vai cortar a amizade dele com ele? Não. E ela fala, eu tinha amigos obsessores que gostavam de mim, queriam me proteger, mas eram obsessores de outras pessoas. Então ele fala aqui, sempre será exato, que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assisti-la, desde que ela própria consiga ser auxiliada, através da boa vontade de progredir. Então, alguns amigos são bons, mas também tem outros amigos que nós podemos ter que não são essas pérolas maravilhosas em matéria de vibração, de moral, mas são nossos amigos. E não vão gostar se alguém nos trata mal. Da mesma maneira
a recíproca, né? Então, muito cuidado, porque a gente pode ganhar um terrível perseguidor por causa de um pensamento que a gente emitir para aquela criatura que está ali, que você não sabe quem é. Mas tem que saber o seguinte: é nosso irmão, filho de Deus, e nós precisamos respeitá-lo. Respeitá-lo. Então, emite um pensamento bom. Pede a Deus que ampare aquele irmão. Reza um Pai Nosso, né? Faz algo assim. Porque talvez também aquele espírito, naquele dia que ele está ali, ninguém emitiu para ele um pensamento positivo. Talvez você seja o primeiro, entendeu? Talvez ninguém, desde o momento que ele caiu ali, ninguém nunca passou por ali e emitiu um pensamento positivo. Talvez o seu seja o primeiro. E seja tão importante, que vai ser muito importante para ele. Gente, eu me lembro de uma vez, um fato que aconteceu comigo. Eu estava indo trabalhar. Eu pegava o ônibus e soltava num ponto ali em Cascadura, antes de Cascadura, era um ponto de ônibus que tinha antes do quartel RECMEC. Não sei se você lembra daquele quartel RECMEC que tinha ali acho que é Cândido, na Nelson Cardoso, não, acho que é Cândido Benício, sei lá. Aquela rua que ia do Campinho até Cascadura. Esqueci o nome da rua. Ali tinha um colégio, né? Tinha um colégio Souza Marques. Antes do Souza Marques, tinha um ponto de ônibus. Em frente do ponto de ônibus, tinha o quartel RECMEC. Eu cheguei no ponto, era de manhã cedo, 6 horas da manhã, mais ou menos. Ia pegar o Caxias, eu trabalhava em Cordovil. Tinha um homem caído no ponto do ônibus, alcoólatra. Né? Dava para ver, ele estava todo urinado ali, caído do ponto do ônibus, dormindo. Dormindo não, né? Talvez apagado devido à bebida, né? Aí só tinha eu no ponto. E ele estava caído ali no chão. Naquele momento, eu elevei o meu pensamento alto, fiz uma prece. Estava começando a cair as primeiras gotas. Não estava chovendo, mas estava caindo aqueles primeiros pinguinhos de chuva, sabe? Mas bem levezinho. E ele estava caído assim no chão. Aí eu levei meu pensamento a Deus e pedi: Senhor, ajuda esse nosso irmão, né? Faça com que ele desperte, que ele levante, que ele vá para casa, porque ele está caído, deve ter passado a noite caído ali, né? No chão, na sarjeta, né? Animais passando. Eu pedi a Deus, fiz a minha prece e rezei o Pai Nosso. Gente, eu tomei um susto. Quando eu acabei de fazer a prece, aquele homem, ele deu um salto. Sabe o que é um salto? Eu nunca esqueci disso. Ele deu um salto, ficou de pé, olhou assim, como se fosse um robô, sabe? De um lado para o outro, assim, e saiu andando acelerado. Aí eu falei assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que foi a espiritualidade. Porque ele estava, sabe, totalmente apagado. Eu acabei de fazer a prece, mas ele levantou de um salto. Sabe aquela pessoa levantar de um salto? Ele levantou de um salto, ficou em pé, olhou assim de um lado, não olhou nem para o chão se ele tinha deixado alguma coisa. Olhou assim com os olhos arregalados, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e saiu andando acelerado para frente. Eu falei assim, gente, eu fiquei, obrigado, que eu tenho certeza que naquele. Porque a gente sabe que nas ruas, para quem não sabe, tem grupos espíritas, de espíritos que caminham pelas ruas. Da mesma maneira que eles caminham pelo espaço, né, ficam volitando pelo espaço para socorrer pessoas, também há grupos espíritos que ficam aqui entre nós para socorrer essas pessoas. E eu tenho quase certeza que um grupo desse ouviu a minha prece e veio ajudar o irmão. Então não foi vantagem minha, sim da equipe. A equipe espiritual se colocou ali, despertou aquele homem e ele foi embora. Para onde ele foi, eu não sei. Aquele despertou, porque ele despertou com o olho desse tamanho. Alguma coisa fizeram ali com ele, deram um choque nele, que ele despertou assim, sabe? Parecia um robô, de olhos arregalados e foi embora. Então, são coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer, né?
E às vezes a gente está dentro do ônibus, entra uma pessoa, você vê que a pessoa está numa situação difícil, faz uma prece. Você está passando de ônibus, vê uma pessoa na calçada, faz uma prece, sabe? Aquele irmão vai ver que aquele dia foi a única pessoa que se preocupou com ele ter sido você. A única pessoa que se preocupou com você. E aquela tua prece vai ser muito importante para ele. Muito importante para ele. Se não for naquele momento, vai ser um dia. Então, Outro continua. exemplo, Rose, na Aí, mesa fala. mediúnica, quando um irmão assim muito sofredor é atendido, costuma vir uma mãe agradecendo pelo atendimento, do socorro, né? Muitas vezes, sim. É uma mãe, é um irmão, uma esposa, alguém, né, que ama aquela pessoa. E aí vai agradecer pelo atendimento que você deu àquela pessoa. Entendeu? Então, que a gente se conscientize disso. Nós somos irmãos, filhos de Deus. Sabe-se lá se aquela criatura não foi um parente seu de uma outra encarnação? Ou virá a ser no futuro? Né? Então, nós temos que ter essa coisa dentro de nós. Foi Jesus que nos ensinou isso. A amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer pelo outro que nós gostaríamos que fizessem para nós, para o ente querido nosso. É isso que é importante. É isso que é importante. E a gente tem que se conscientizar disso. Então, ele diz aqui, né? Esses amigos estão prontos a ajudar aqueles irmãos, né? Mas ele diz aqui, é preciso que a individualidade consinta, aceite ser auxiliada através da boa vontade e progredir. Porque também não vai adiantar você querer ajudar e o indivíduo não querer ser ajudado. Então, é preciso que ela consinta em ser auxiliada através da boa vontade. Não, eu quero progredir, eu quero melhorar. Você me ajuda? Eu aceito a sua ajuda. É preciso que seja isso. Porque tem uns que não querem. Tem uns que não querem ser ajudados. Tem uns que não querem sair daquele jeito, daquela vida. E aí, a gente tem que respeitar, né, gente? Você tem que respeitar. É igual um filho que você fala, 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 e ele não quer te ouvir. O que você vai fazer? Não é mais criança. Então você tem que respeitar o livre-arbítrio dele. Gente, nós vamos parar aqui. Olha, próxima aula começa aqui. Prontificou-se o relatório solicitado. Vai ser dia 20 do 10. Esse vai ser o parágrafo 4. Parágrafo 4 do capítulo 1. Tá? Capítulo 1 dessa segunda parte, o passado. Parágrafo 4. Prontificou seu relatório. 20/10/25. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui, né, o nosso estudo da tarde de hoje, vendo quantos ensinamentos, né, a espiritualidade nos envia para que a gente possa, né, mudando a nossa conduta, tomando cuidado com as coisas que a gente faz, mudando certas coisas que a gente faz e não é muito edificante, para que a gente possa realmente se colocar, né? Que é como todo mundo deseja ser um dia, aquele bom discípulo de Jesus. Então, que a gente continue trabalhando em nós mesmos, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade de abençoar. Como eu falei para vocês, hoje teremos aqui a presença do nosso companheiro Rodrigo Azevedo, palestrante, né? Ele é deficiente visual, ele vai falar conosco sobre um tema muito interessante, né? Que não se pode servir a Deus e a mamão. Então, convido todos vocês a estarem presentes aqui na nossa palestra e lembrar a todos que nossa palestra de ontem do seminário foi ótima, né, gente? Foi muito bom. Luciano Filizola
fez um palestrão ontem do nosso seminário, comemorativo do nosso seminário espírita, sobre a Boa Nova. Foi maravilhoso. Com certeza, a Falange de Francisco de Assis ficou muito feliz com a palestra que nós tivemos ontem, comemorativa do aniversário da nossa casa. Agradeço a presença dos amigos que lá se encontravam. E daqui a pouco a gente está de volta aqui, tá, gente? Vamos só beber uma aguinha, dar uma descansadinha, nem vou sair, para que daqui a pouco a gente possa voltar para a nossa palestra da noite de hoje, tá bom?